Muito bem-vindos ao 8º vídeo do desafio A Lei do Triunfo. Nós já estamos na metade desse desafio que nos propusemos a estudar de forma aprofundada este livro que tem marcado gerações a respeito de sucesso. E eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje com uma resposta a que você talvez possa estar pensando ao ver esses vídeos. O que Lee Edson, uma pessoa jovem, tem a me ensinar a respeito de sucesso? Talvez você seja uma pessoa mais velha do que eu, ou alguém que tenha mais experiência do que eu nesse caminho. É verdade, eu em 22 anos ainda não tive muito tempo para poder aprender com as minhas próprias experiências, é verdade. Mas mesmo eu não tendo muitas experiências, é claro que eu tive tentativa de projetos que foram fracassados, tentativas de sociedades que não deram certo, mas ainda não tive de fato uma maturidade experiencial para trazer essa autoridade e dizer para você. Mas na verdade o que eu posso dizer aqui é como na qualidade de um observador, alguém que aprende através da perspectiva dos outros, uma pessoa que busca usar da sabedoria, porque a sabedoria é aprender com o erro dos outros, ao passo que a inteligência é aprender com seus próprios erros. Então, como um sábio, alguém que busca aprender através dos olhos de outras pessoas, talvez como o Sir Isaac Newton dizia que se eu cheguei muito longe foi porque eu me apoiei sobre os ombros gigantes, eu também posso fazer minhas, é claro, de forma humilde, as palavras de Isaac Newton, dizendo que se eu estou onde eu estou agora e seguindo o destino que eu estou traçando, é porque, primeiramente, eu subi nos ombros gigantes. Pessoas que vieram antes de mim e que escreveram livros, realizaram documentários ou deixaram a sua história, o seu legado, para que eu pudesse decodificar, aprender e assimilar para a minha vida naquilo que eu acredito que faça sentido. Então, não, eu não tive ainda tempo para errar, para aplicar muitas coisas que eu estou aprendendo ainda, mas eu posso dizer que eu tenho a autoridade para ministrar essas aulas porque eu tenho vivenciado isso, eu tenho experienciado no sentido observador da palavra, tenho experienciado, tenho aplicado essas ideias e na oportunidade, buscando a oportunidade para que um dia eu possa de fato vivenciar tudo aquilo que eu tenho ensinado aqui e tenho também aprendido com vocês através do livro A Lei do Triunfo. Então essas são algumas objeções que talvez você possa estar tendo ao ouvir alguém jovem falando sobre sucesso, alguém que ainda não tem a liberdade financeira que almeja realizar e desfrutar no futuro, alguém que ainda não chegou no lugar que deseja, mas alguém que acredita que está no caminho, alguém que tem a convicção de que sim, está no caminho de construir passo a passo, step by step, como nós falamos em inglês, esse sucesso. Porque o sucesso que é consolidado, o sucesso sustentável, de fato, é aquele que nós estamos buscando aqui, é fundamentado em princípios. E os princípios que Napoleão Hill decodifica há um século servem muito como balizadores para nós entendermos melhor qual é a nossa vida e qual é o estado da nossa vida em relação ao sucesso. Mais uma vez, seja qual for a acepção de sucesso que você deseja para a sua vida. Por isso que esses princípios que eu estou falando aqui, o modo com que eu tenho realizado as aulas é um modo humilde, um modo de alguém que está buscando aprender com aquilo que já foi feito antes e utilizar isso também para a minha vida e talvez para a vida de alguém que tenha também o mesmo desejo de, como eu, crescer na vida, de se desenvolver, de se aperfeiçoar, de realmente criar algo de valor para a sociedade, para a humanidade, através da obra que nós fazemos. Porque nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui em vão, mas nós estamos aqui para deixar o mundo melhor do que nós encontramos, deixar as pessoas melhores, na verdade, do que quando nós entramos neste mundo. Por isso que este é o meu compromisso, este é o meu objetivo, ao realizar essa série de lives, essa série de estudos, buscar uma vida melhor para mim mesmo, para as pessoas que são impactadas por essa mensagem, para todos os que são alcançados pelo meu trabalho, pelo legado que eu venho construindo. Nesse exato momento está começando a chover um pouco aqui onde eu moro, então pode ser que eu venha a diminuir, a abreviar o tempo dessa live. Mas eu prometo que você não vai ser prejudicado, porque eu tentarei trazer ao máximo o máximo do conteúdo, ou de forma mais clara, objetiva e sucinta possível daquilo que eu aprendi desse livro e a respeito, pessoalmente, mais especificamente a respeito do capítulo de hoje que nós iremos ler, que é sobre a lição 8 do livro A Lei do Triunfo, sobre autocontrole. 5 minutos de live, vou desligar a música aqui e daremos início então à aula de hoje. A lição de hoje é sobre autocontrole. Ontem nós falamos sobre o entusiasmo, que é uma lei importante para as pessoas que buscam alcançar o sucesso, e hoje, como toda a obra A Lei do Triunfo, como todo o livro que Napoleão Hill nos escreve, o curso que ele realizou da Lei do Triunfo, é um raciocínio lógico, é uma série
lógica de princípios que são lidos e aprendidos, ensinados. Por isso que a gente não pode chegar à lição 8 sem antes aprender a lição 7, do mesmo modo sem aprender a lição 6, e assim sucessivamente. Por isso que a lei 8 do autocontrole é o princípio-chave, basilar, para nós entendermos de fato como aplicar os outros princípios que nós já lemos aqui e também aqueles que nós iremos ler nas próximas aulas. E ao longo dessa aula você vai entender o porquê que eu afirmei isso. Vamos começar lendo então aquilo que Napoleão Hill nos ensina a respeito de autocontrole. Sem autocontrole, o entusiasmo, que foi a matéria da última aula, se assemelha aos raios de uma tempestade elétrica. Pode atingir qualquer coisa, destruir vidas e propriedade. Entusiasmo é a qualidade vital que incita a ação, enquanto autocontrole é o agente de equilíbrio que direciona as ações para que sejam construtivas e não destrutivas. Para ser uma pessoa bem equilibrada, entre aspas, você deve ter o autocontrole e o entusiasmo equalizados. O que Napoleão está falando aqui, gente? Nós vimos na aula passada que o entusiasmo é a força propulsora das pessoas que atingem o sucesso. Sem nós sermos entusiasmados, sem nós estarmos inspirados ou motivados por conta própria para realizar a nossa obra, ninguém vai sair do ponto que está em busca do ponto que deseja chegar. Por isso que o entusiasmo, sim, é essa força, essa energia que nos impulsiona. Assim como nós falamos sobre o carvão que impulsiona a locomotiva a vapor, isso também serve para nossos sonhos e objetivos. Todavia, Napoleão Hill traz a contrapartida a isso. Porque se nós não tivermos, do outro lado, o autocontrole que vai balizar este autocontrole, esse entusiasmo, nós estaremos entusiasmados para várias atividades, mas que não necessariamente estarão de acordo com o nosso propósito. Por isso que o autocontrole, como eu falei aqui, é uma aula ou é um conceito essencial para todos os princípios. Porque se nós não tivermos autocontrole, por exemplo, que nós iremos entender um pouco mais do que se trata, para gerenciar o nosso relacionamento, por exemplo, nós não saberemos aplicar o princípio do Mastermind, que tem tudo a ver com os relacionamentos. Na verdade, existem pessoas que são difíceis de lidar e nós precisamos atuar com autocontrole para que saibamos gerenciar nossas próprias emoções e as emoções dos outros e assim, de fato, estarmos em um esforço harmônico para realizarmos, de fato, o princípio do Mastermind, como nós falamos antes. Depois, também, sem autocontrole, nós não teremos a disciplina necessária para atingir o nosso objetivo definido, porque nosso corpo, nossos desejos sempre vão querer descansar, sempre vão querer ir contra ou permanecer na inércia, como a lei que Newton nos faz. Mas sem nós termos esse autocontrole, nós não iremos, de fato, canalizar os nossos esforços em busca do nosso objetivo definido. Do mesmo modo, sem o autocontrole, nós não seremos capazes de ter a autoconfiança, nós não seremos capazes de abaixar um pouco as vozes de nós mesmos ou as vozes de outras pessoas que venham para diminuir a visão que nós temos de nós próprios, a nossa autoestima. Do mesmo modo, sem o autocontrole, nós não seremos capazes de ter o hábito de poupar, porque sempre que nós tivermos a oportunidade de gastar, nós iremos realizar isso. Porque, como o Thiago Brunet fala no seu livro, Dinheiro é Emocional, o dinheiro, de fato, as nossas finanças, são um reflexo também do nosso estado emocional, da nossa mente. Então, se nós buscamos comprar coisas, por exemplo, para agradar ou talvez causar inveja dos outros, isso é uma demonstração da falta de autocontrole, da pessoa que não tem a autodisciplina de pensar, nossa, esse último bem que eu comprei não faz sentido para o meu propósito definido, eu não deveria ter comprado. É a pessoa que não tem autocontrole, não é capaz de fazer este questionamento, de entender se aquilo que ela está gastando seu dinheiro faz de fato sentido para ela naquele momento. Assim como também o autocontrole é essencial para exercermos a imaginação, que nós falamos na sexta aula, porque sem a autodisciplina, nós não iremos exercitar nossos pensamentos em busca de uma imaginação construtiva e de pensamentos que venham para criar a nossa realidade positiva. E assim também, do mesmo modo, sem autocontrole, nós não teremos a iniciativa, que é fazer as coisas sem sermos obrigados pelos outros para fazermos, e não também teremos a liderança, que é executar ou saber gerenciar a vida dos outros em busca de um objetivo definido. Então nós vemos que a lição sobre autocontrole perpassa durante todas as lições da lei do triunfo. O autocontrole é uma peça fundamental para nós controlarmos a quem nós somos em busca de algo melhor para o futuro. Por isso que é essencial nós sabermos exercitar o autocontrole. Napoleão Hill ainda diz que o autocontrole torna-se um fator importante neste curso sobre a lei do sucesso, não tanto pelas dificuldades que ocasionam aqueles que carecem dele, mas porque aqueles que não o exercitam sofrem a perda de um grande poder de que necessitam na luta pela realização de seus objetivos principais definidos.
Se você negligencia o exercício do autocontrole, não só é possível que prejudique outras pessoas, como certamente prejudique a você mesmo. O autocontrole, gente, é um dever, talvez, é uma obrigação que todos nós temos que exercitar. Porque se nós não temos o autocontrole, nós faremos primeiramente mal, como Napoleão nos ensina, a nós mesmos, porque nós não iremos gerenciar ou refrear os nossos impulsos para, de fato, canalizá-los em busca de algo positivo para nós, e nós também não seremos capazes de influenciar aos outros para que eles também desenvolvam em si mesmos o autocontrole. Por isso que essa aula é essencial para nós fundamentarmos todos os pilares e princípios a respeito da lei do triunfo. Nesse capítulo ainda, Napoleão vai falar sobre vários estudos de casos, vários exemplos no qual ele mesmo teve a falta de autocontrole e como isso o penalizou, e também como o problema das vidas dos outros, como isso também havia impactado e influenciado de forma negativa a vida dos outros. Versículo não, estou misturando aqui com as aulas de Gênesis também, desculpa, gente. Na verdade, na página 406 do seu livro, Napoleão vai dizer que uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se entrega ao ódio, inveja, ciúmes, medo, vingança ou qualquer emoção destrutiva semelhante. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não entra em êxtases e não fica incontrolavelmente entusiasmada com nada nem ninguém. Ganância, egoísmo e autoaprovação, além do ponto de autoanálise e da apreciação precisa dos méritos reais, indicam falta de autocontrole em uma de suas formas mais perigosas. Autoconfiança é essencial para o sucesso, porém, quando desenvolvida em excesso, torna-se perigosa. Uma coisa que veio à mente quando eu estava lendo essas páginas a respeito daquilo que Napoleão caracteriza uma pessoa com autocontrole, ele vai dizer que essa pessoa com autocontrole bem desenvolvido, amadurecido, não vai se entregar ao ódio, ela não tem inveja, ciúmes, medo, vingança ou qualquer emoção negativa, porque o autocontrole vai ser como esse balizador, essa fonte de equilíbrio da nossa empolgação ou nosso entusiasmo naturais, para canalizá-los na direção correta. E enquanto eu estava lendo essas páginas, me veio à mente uma passagem, que agora sim eu posso falar o versículo, de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do amor. E as palavras que o apóstolo Paulo parece que foram a inspiração para Napoleão Hill escrever sobre essas palavras também a respeito do autocontrole. Vejamos o capítulo 13 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos ensina, a partir do versículo 4, a respeito disso. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam se isso não tem um paralelo com aquilo que Napoleão Hill escreveu anos depois do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve que o amor é paciente e bondoso. Napoleão Hill nos ensina que a pessoa com autocontrole não se entrega ao ódio, à inveja, aos ciúmes e ao medo. Paulo também fala que o amor não se irrita, não se ressente do mal. Ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. E Hill nos ensina que a pessoa com autocontrole não entra em êxtase, ou seja, não fica se alegra de forma excessiva ou desmedida, de forma intemperada, que atira do seu controle, do seu domínio próprio. Então isso tem muito a ver com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, não apenas em 1 Coríntios 13, mas também em Gálatas 5, onde ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E uma das características principais do fruto do Espírito, que é a última demonstração do fruto do Espírito de acordo com o apóstolo Paulo, é o autocontrole, ou domínio próprio. Ele vai dizer no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, gente, Paulo, séculos antes de Hill, já estava falando pra gente do que se tratava o autocontrole. A capacidade de controlar a si mesmo e não se deixar ser levado pelas suas próprias emoções, seus sentimentos mesquinhos ou os seus sentimentos egoístas. E outra lição que a gente pode aprender com essa fala de Napoleão Hill é que a autoconfiança é essencial para o sucesso, porque na verdade, a autoconfiança é essencial para o sucesso, porém, quando desenvolvida em excesso, ou seja, quando nós estamos autoconfiantes em demasia ou em excesso, nós tendemos a nos orgulhar. E isso se torna perigoso. Por isso que o autocontrole se torna esse balizador, se torna essa fonte de equilíbrio na qual nós não iremos nos exaltar, não iremos achar mais do que aquilo que nós realmente somos. Porque só assim nós exerceremos o autocontrole e nós não acharemos a respeito de nós mesmos mais do que nós somos. Porque isso não é uma visão certa, não é mesmo? Nós precisamos ter a humildade de entender quais são as nossas limitações, de entender quais são os nossos pontos fracos e buscar
nos desenvolver para retirar esses pontos fracos e aprimorar também os nossos pontos fortes. E tudo isso também tem a ver com autocontrole, gente. Com a capacidade de se autoanalisar, de fazer um autoexame e ver qual é a sua situação atual, qual é o seu estado atual e o que te separa daquilo que você mais deseja construir em sua vida. Ainda, Napoleão Hill vai dizer que o pensamento é a única coisa sobre a qual nós temos controle absoluto. Ainda assim, a não ser que haja uma proverbial exceção, que é de mais ou menos 1 em cada 10.000, você permite que outras pessoas entrem na sagrada mansão de sua mente e lá depositem, pela sugestão, seus problemas e desgraças, adversidades e falsidades. A teoria de Hill, que eu acho que faz muito sentido, é que de tudo aquilo que nós podemos controlar fora de nós, a única coisa que nós temos total controle, verdadeiro, genuíno, é a nossa mente, são nossos pensamentos. A gente pode achar que a gente controla a nossa família, por exemplo, que a gente controla a nossa saúde, que a gente controla a economia, mas se vir uma crise como, por exemplo, a Covid-19, no ano de 2020, nós somos mostrados que nós, na verdade, não estamos no controle de todas as coisas. Então, a teoria de Hill é que a única coisa que nós temos total controle, gente, é nossa mente, é o nosso cérebro, as nossas emoções, a capacidade de nós pensarmos em nós mesmos. E essa também é a mesma conclusão a que Viktor Frankl, aquilo que eu citei algumas aulas anteriores, chegou enquanto ele estava no campo de concentração nazista, no auge do Holocausto, onde vai dizer que podem tirar de você todas as coisas, mas nunca poderão tirar de você a capacidade de ter escolhas, de ter a liberdade de tomar decisões por conta própria. É isso que Napoleão Hill também escreve há alguns anos de forma parecida com Viktor Frankl. Nossos pensamentos são a única matéria ou a única coisa que nós temos de fato o controle total e genuíno. E eu pergunto para você, pessoa que está assistindo aqui a este vídeo, você tem controlado os seus pensamentos, a sua mente, essas emoções, ou você tem sido controlado por elas? O que você tem feito? Você tem sido levado pelas suas emoções, que são flexíveis, que são volúveis, ou você tem tomado as rédeas, tomado o controle da sua vida e assumido de fato o protagonismo, não de ficar no palco, de ficar na plateia da sua vida, mas de fato subindo ao palco e executando aquilo que você veio a executar e exercer neste mundo. O autocontrole tem muito a ver com isso, porque se nós não formos capazes de nos controlar, nós não seremos capazes de construir nada. E Napoleão Hill chega ao ápice da sua aula, do seu curso, do seu capítulo, e também nós chegaremos ao ápice da nossa aula. O ponto máximo dessa aula, e que eu gostaria que você pudesse esquecer de todas as coisas, mas só não esqueça disso que eu vou falar agora, que é a síntese do autocontrole para Napoleão Hill, e que também vai ser para a minha vida a partir destes dias que estou lendo A Lei do Triunfo. De acordo com Napoleão Hill, autocontrole é resultado do controle do pensamento. Vou repetir e eu quero que você anote. Autocontrole é resultado do controle do pensamento. Uau, isso é uma mudança de vida, né? Mas é uma mudança de total mentalidade. O autocontrole não é você controlar aquilo que talvez você está fazendo agora, porque isso pode ser resultado de coisas que estão separadas de nós, então talvez devido às circunstâncias externas a nós, nós somos levados a realizar coisas que nós não gostaríamos de fazer. E isso também nos faz pensar, será que isso que eu estou fazendo agora deveria ser feito realmente? E isso nos faz refletir a respeito de nós mesmos. Mas o autocontrole, em última instância, é sobre controlar a nossa mente. É sobre controlar os nossos pensamentos, controlar aquilo que vem até nós, controlar se os estímulos, os gatilhos que nós temos a parte de nós externos, a nossa realidade, vão de fato influenciar de forma positiva, negativa, ou não terão nenhum incentivo ou influência em nossa vida. Isso de fato nos faz exercitar o autocontrole, o autodomínio e controlarmos o nosso pensamento, as nossas emoções. Isso é importante e essencial, não é mesmo? Napoleão Hill ainda traz vários exemplos de pessoas que não têm autocontrole. A gente pode falar aqui, por exemplo, pessoas que falam demais, ou que não sabem guardar segredos, é uma expressão de uma pessoa que não tem autocontrole, porque ela não é capaz de refrear o seu instinto natural de querer falar aos outros aquilo que não deve ser falado. Outra manifestação de alguém que não tem autocontrole desenvolvido em sua vida é a pessoa que espalha notícias sem antes julgar se são verdadeiras. Isso nós iremos viver com certeza no fim deste ano, quando nós iremos ver as eleições presidenciais. No ano de 2022 foi muito real, onde fake news, várias notícias que não eram verdadeiras, eram compartilhadas em diversos grupos de WhatsApp, mas que, quando checada as fontes, não eram reais. Por isso que o autocontrole, uma característica de uma pessoa com autocontrole desenvolvido, amadurecido em sua vida, é o filtro, é a capacidade de filtrar todas as coisas que vêm até ela e pensar, será que isso que eu ouvi é genuíno, é verídico,
ou não, é algo que foi construído, uma narrativa que alguém construiu para que nós pudéssemos ser levados pela manada e fazer algo que nós não gostaríamos de fazer. Isso é algo a ser pensado, não é mesmo? Por isso que o autocontrole perpassa todas essas coisas que nós estamos falando aqui, gente. Perpassa a nossa mente, os pensamentos que nós temos que nos dominam ou são dominados por nós. Perpassa a nossa vida financeira, se nós iremos gastar mais do que nós ganhamos e investir a diferença ou não, se nós iremos comprar coisas que nós não precisamos para agradar pessoas que nós não gostamos com o nosso dinheiro, que vão acabar nos trazendo dívidas. O autocontrole também vai falar sobre aquilo que nós vemos, a imagem que nós temos de nós mesmos. Nós temos uma autoimagem muito grande ou muito negativa. Nós falamos sobre isso na aula sobre autoconfiança, sobre o dilema do conflito entre o efeito Dunning-Kruger, de se achar mais do que você é, ou o dilema do impostor. E isso são duas coisas que são reflexos de uma mesma falsa imagem de si mesmo. Por isso que o autocontrole vai ser esse balizador, como nós falamos antes, da tempestade elétrica, da nossa empolgação, do nosso entusiasmo, essa tempestade que pode ser canalizada para construir algo relevante, mas se nós não tivermos um autocontrole que vai centralizar todos os nossos esforços para um único objetivo, a nossa energia vai ser um pico que vai ora para uma coisa, ora para outra, mas nunca vai ser direcionado para o ponto principal, para a realização da nossa obra. Por isso, meus amigos, que eu convoco você a exercitar o seu autocontrole. Exerça o autocontrole ao máximo na sua vida. Evite fazer coisas que você sabe que não te trarão um ganho futuro. Evite fazer coisas que você sabe que irão te fazer arrepender no futuro. Evite fazer coisas com os outros que você sabe que você irá se arrepender. É claro que isso é fácil de falar, mas difícil de fazer. É fácil falar que nós não devemos falar coisas que nós não deveríamos falar, não deveríamos fazer determinadas coisas, mas mais difícil do que isso é falar, de fato, viver isso, agir de fato, como nós estamos falando aqui. Mas é isso que nós estamos buscando durante todas essas 16 aulas, não é mesmo? Hoje nós estamos na 8ª aula, ainda faltam 8, então nós estamos 50%, já estamos na metade. Isso é um ponto para nós, né? Já estamos ganhando praticamente, nós já vencemos 50%. E isso é um motivo de gratidão e de reconhecimento, de fato, de que nós estamos realizando aquilo que nós nos comprometemos a fazer, que é buscar uma vida relevante, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cujos princípios são fundamentados e pilares que Napoleão Hill, um grande escritor, pesquisador do sucesso humano, o fez há séculos, há um século atrás, quando ele pesquisava e estudava a vida de pessoas de sucesso, e que, ao fazer isso, ele também nos ensinava a respeito das bases do sucesso, a respeito dos caminhos já traçados, o caminho das pedras das pessoas. Vocês lembram que eu falei antes sobre a vida de Isaac Newton? Isaac Newton, no final da sua jornada, eu sempre me emociono ao falar sobre isso, quando ele vai escrever seu epitáfio, ele vai dizer que se eu cheguei muito longe foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigante. Pensem só, gente. Isaac Newton, um grande matemático, pesquisador, um homem que fluiu em todas as áreas de conhecimento humano, disse ao fim da sua vida que se ele chegou o mais longe possível foi porque ele se apoiou em ombros de pessoas que vieram antes dele. Isso também é uma lição de humildade pra gente, uma lição de termos o autocontrole, de abaixarmos um pouco o nosso ego, abaixarmos um pouco a nossa bola. Sabemos que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós somos, não é mesmo? Na verdade, usando da sabedoria bíblica, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então antes nós éramos pó, agora nós somos pó, mas que caminha, um pó ambulante, nós poderíamos dizer assim, e no futuro nós seremos apenas pó. Então, o que ficará da nossa vida depois que nós passarmos dessa vida? É uma pergunta que eu faço para você. Legado é aquilo que nós deixamos nos outros, ao passo que a herança é aquilo que nós deixamos para os outros. Aquilo que você tem trabalhado tanto serve como uma herança para você deixar para os outros desfrutarem futuramente, ou é um legado que você deseja implantar no coração e na mente de cada ser humano? Aquilo que eu estou fazendo aqui é um legado que eu quero deixar. Um legado, eu sei que eu sou novo ainda, tenho muito a viver, eu espero, mas é um legado que eu venho a cada dia mais querendo desenvolver. Um legado de alguém que trouxe, ou que, se não chegou lá, que talvez se aproximou do caminho mais próximo daquilo que ele desejava, e também ajudou os outros a chegarem no caminho que elas precisavam chegar, um caminho de despertar da sua consciência, um caminho de negar a respeito das verdades ou das falsas verdades que nós temos instituídas, um caminho de buscar de fato a verdadeira iluminação, um caminho de buscar o conhecimento da verdade, de ser transformado pela verdade, porque só assim, aprendendo de forma eterna e ensinando de forma eterna, eu cumpro o meu propósito de ser grande ensinador da vida, grande entre aspas, uma pessoa simples, humilde, mas que tenta, assim como Isaac Newton, subir sobre os ombros gigantes. Neste caso, nós estamos subindo nos ombros de Napoleão Hill,
Talvez futuramente nós podemos subir nos ombros de outras pessoas, mas que nós possamos ter esse caráter, essa atitude humilde, aprendedora de uma pessoa que busca cada vez mais estar próxima do caminho pelo qual ela nasceu e foi criada. Que nós possamos ter essas verdades ancoradas em nossa mente e no nosso coração. Espero que você possa ter sido ajudado com esses minutos dessa live. E se você o foi, não esquece de curtir, comentar e enviar para seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Lembrando que nós estamos aqui todas as 6 horas da manhã estudando o livro de Gênesis e também às 18 horas estudando o livro A Lei do Triunfo. Hoje, especificamente, nós ficamos às 18h30. Pode ser que futuramente eu faça as aulas neste horário de 6h30 também, porque agora eu retornei a trabalhar, então o horário fica melhor para mim às 18h30. Muito obrigado, forte abraço, boa noite, exerça o autocontrole.